tudo bem? Bom dia. Bom dia. Doutor Tiago, vamos lá. Câncer de próstata, o que é o câncer de próstata? Explica um pouco pra gente sobre, né, esse câncer. Bom, o câncer de próstata é uma doença, né, que se desenvolve na próstata, que é uma glândula que faz parte do sistema genital reprodutor masculino, tá? É uma doença que normalmente aparece a partir dos 50 anos de idade, com pico de incidência em torno dos 65, 69 anos de idade. Então, um problema, uma preocupação, principalmente para os homens mais velhos. Então, quer dizer que o câncer de próstata acomete mais homens da terceira idade? Isso. Acima dos 50, para lá? Acima dos 50. Nós temos, a incidência começa a aparecer ali em torno dos 45 anos, mas ainda bem baixa, não chega a ser nem 5% dos casos, e aí ela vai aumentando gradativamente à medida que esses homens vão envelhecendo. É verdade que a maioria das vezes o câncer de próstata causa a impotência sexual, doutor? Bom, não é o câncer de próstata que causa a disfunção erétil, né? A dita impotência. Agora, os tratamentos disponibilizados para o câncer de próstata têm uma incidência como complicação à disfunção erétil. Certo. Sendo que hoje em dia, com o avanço das técnicas cirúrgicas, favorece que nós tenhamos uma diminuição dessa incidência. Nós temos as técnicas de cirurgia minimamente invasiva, como a associada com o auxílio do robô ou a laparoscopia. Então, nós conseguimos ter um índice melhor em relação à disfunção erétil. Então, vamos lá. Teve o câncer de próstata, o cara teve aí o câncer e aí ficou com aquela preocupação. Mas aí ele pode ter, então, a sua vida sexual normal? Sim. Segue normal a vida? A intenção é justamente essa. Nós, quando vamos tratar o paciente, nós pensamos no resultado oncológico, que aí é tratar o câncer, a doença propriamente dita, para que não haja desenvolvimento metástase em outros órgãos, e a condição funcional, o resultado funcional, que aí o homem tenha a sua vida sexual de maneira adequada. E o que é importante saber é que mesmo naqueles casos que haja uma alteração na função erétil posteriormente, essa disfunção erétil pode ser tratada. E aí ele vai também conseguir ter a sua vida sexual. O importante é ter saúde e estar curado do câncer. Com certeza. Como é que é feito o tratamento do câncer de próstata, doutor? Tudo vai depender do estágio da doença que vai ser encontrado, certo? Porque quando nós diagnosticamos o homem com câncer de próstata, ele vai ser estratificado em relação ao risco com alguns parâmetros através de exames. Aí vai desde quando é um caso muito inicial, que nós não sabemos se é uma doença que vai se desenvolver ou não. Esse homem pode ser colocado num acompanhamento, numa observação que nós chamamos de vigilância ativa e que não precisa de nenhum tratamento efetivo inicialmente, como pode precisar de tratamentos invasivos, como cirurgias, né, como eu já citei. Pode ser feita a radioterapia também nessa fase. E naquelas situações que nós já encontramos, que aí o Novembro Azul é justamente com esse objetivo, para que a gente não chegue na última fase, que é aquela fase que o homem já tem doença fora da próstata, que a gente deixa de falar de cura, mas aí nós também temos tratamento para que esse homem tenha qualidade de vida e tenha realmente mais tempo de vida. Mas aí esse é o nosso objetivo, diminuir o diagnóstico nessa fase da doença. Porque, infelizmente, ainda quase 30% dos casos ainda são diagnosticados nessa fase. E o câncer, para chegar nesse estágio, ele tem uma evolução aí de pelo menos entre 8 e 10 anos. Então, significa que esse homem passou um bom tempo sem procurar assistência, sem avaliação médica. Homem assim, né? Geralmente deixa para procurar em último caso, né, doutor? Mas vamos lá. O tratamento sendo feito tudo direitinho, tem a chance de ser curado? Sim, na fase inicial, essa chance de cura chega até 95%. Se estiver numa fase um pouco já muito avançada, é mais complicado. Aí vai diminuindo gradativamente. Quando é uma doença que nós chamamos localmente avançada, essa chance de cura cai aí para torno de 20% e 25%. E se é uma doença metastática, aí realmente a gente deixa de falar de cura e vamos falar de paliação, que é
aí os objetivos mudam. É que a gente entende que o paciente não vai ficar mais curado do câncer, mas aí tentamos que ele tenha mais tempo de vida com qualidade de vida, que isso é importante também, né? Que ele mantenha a qualidade de vida, porque o câncer de próstata é uma doença cuja metástase normalmente é uma metástase óssea, bastante dolorosa, limitante, incapacitante, que o paciente sente muita dor. Então, realmente, a gente tenta não chegar nessa fase para que esse homem viva bem. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Tem muitos homens que gostam de tomar, colocar anabolizantes, exercício demais. Tem gente que faz muito exercício e prega muito peso. Peso demais. Isso aí pode correr um risco da pessoa ter um câncer de próstata? Não. Isso aí causa alguma coisa? Não, o câncer de próstata, pelo contrário, o exercício físico fortalece das medidas que nós recomendamos como sendo de proteção para o câncer de próstata. Mesmo que a pessoa pegue bastante peso, às vezes pega peso em excesso. Não, tem nada a ver? Não interfere. O uso do esteroide anabolizante, que realmente, infelizmente, há uma prática, né, nós sabemos, mas naqueles homens não é um fator que vai desenvolver o câncer, mas realmente, se o homem tiver os outros fatores e tiver o uso, realmente é um fator de risco que pode piorar a doença. Ok. Bora colocar as nossas perguntas? Bora lá, Dudinha. Você pode também estar mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp, que está aí na telinha, tá? Coloca aqui na tela, por favor. Bom dia. Meu marido tem um caroço, né, em um dos testículos. Era bem pequeno, agora está do tamanho do caroço de um feijão. O que ele deve fazer? Doutor, esse caroço já é algum indício, alguma coisa? Ou o que seria esse caroço? De câncer de próstata, provavelmente não. Normalmente, o câncer de próstata não tem nenhuma manifestação no testículo. Respondendo a pergunta da telespectadora, ele precisa ser visto por um urologista. Mas, normalmente, esses caroços testiculares são cistos simples, cistos de epidídimo. O epidídimo é uma estrutura que é junto do testículo e que, às vezes, ocorre algumas dilatações e há a formação desses cistos. Esses cistos são, normalmente, totalmente benignos e que não levam a nenhum tipo de problema. É interessante, Marisa, você falou do cuidado masculino. Muitos homens não têm o costume de fazer o autoexame testicular. E às vezes os homens chegam no consultório questionando, palparam o epidídimo, que é uma estrutura normal. Aí já fica preocupado, né? Mas que é uma estrutura do testículo que está lá ali na bolsa. Olha aí, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, vocês têm que se observar, né? Vamos lá, próxima pergunta. Coloca aqui. Bom dia. A RM anual, juntamente com o PSA, são bons exames para o câncer de próstata a partir dos 45 anos? Bom, o que é que seria esse RM? RM é ressonância magnética. Ressonância, tá. A ressonância magnética não faz parte do rastreamento para o câncer de próstata, certo? Sim, ela faz parte da avaliação, mas nós recomendamos para aqueles homens que já tenham PSA alterado. Então, não é um exame que deve ser feito para toda a população. O rastreamento da população em geral deve ser feito através do PSA, que é o exame do sangue, e o toque retal. Naqueles pacientes que tenham alguma alteração em um desses exames, aí sim nós podemos indicar a ressonância magnética. Por uma questão até de viabilidade, porque imagino, a ressonância é um exame caro. Se nós tivéssemos que fazer ressonância para todos os pacientes, a gente tem que pensar o sistema de saúde como um todo e não há vantagem. Também não é só uma questão econômica. Isso já foi demonstrado através de estudos, avaliações, que não há indicação de se fazer um exame que é custoso e que também que pode ter alguma complicação só para rastreamento. Então, por isso, a gente reserva para aqueles pacientes que tenham alguma alteração. Com certeza. Me diga uma coisa, né? A gente vê muitos jovens, né? E tem alguns jovens, tipo, pessoas com menos idade, que possa também vir ter o câncer de próstata, doutor? Eu sei que é acima lá dos 50 para lá, mas tem alguns casos raros. É bem raro, é bem raro. Como eu te disse,
só a partir ali dos 45 anos que nós começamos a ter uma incidência baixa, girando aí em torno de, no máximo, 5%. Esse número eu já estou aumentando um pouquinho. Para você ter ideia, ali em torno dos 40, a casuística como um todo não chega nem a 1%. Então é muito raro e normalmente quando acontece em jovem é um outro tipo, que é um tipo de câncer que poderia se desenvolver em qualquer outro órgão. Pode ser genético também, o câncer de próstata? Tem um fator genético, tanto que o histórico familiar é o principal fator de risco, mas dos tumores como um todo, da próstata, somente 10 a 15% tem o fator genético, ou seja, é uma herança familiar. Os outros casos, na grande maioria das vezes, é o que nós chamamos de esporádicos, que aí foi que surgiu por mutações e por outras alterações aleatoriamente. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Ele sente alguma coisa? Sai sangue quando vai urinar ou ejacular? O que acontece? Como é que a pessoa sabe se tá ou não tá? Vai que, né? As pessoas estão nos assistindo aí, vê algo diferente e aí já é um sinal. Opa! Pois é. Essa nossa campanha e conscientização é justamente porque o que acontece? Inicialmente, nada, certo? Então, é uma doença totalmente silenciosa. Também esse tal do câncer é totalmente silencioso, né? Pois Só quando vem aparecer, o negócio já está meio caminhado. É totalmente silencioso, não há nenhum sintoma específico nas fases iniciais. Aí, aquilo que eu te falei, a evolução que vai ocorrer aí em torno de 8, 10 anos, sim. Aí sim, nessa fase mais avançada, que é onde a gente não quer chegar, aí esse homem pode ter alguns sintomas locais relacionados à maneira de urinar, dificuldade de urinar, principalmente essa sensação que não esvaziou a bexiga completamente, ou dores ósseas, que aí principalmente na região da coluna, da bacia, que é justamente devido à presença da metástase, né, nos ossos dessa região. Maravilha. Tá aí, tem mais alguma pergunta aí, Dudinha, dos nossos telespectadores? Tá organizando tudo, né? Pois é, minha gente, esse mês é o mês de conscientização, mas não é porque é o mês de conscientização que você vai ao médico só no mês de novembro. Não. O médico tá lá o ano inteiro, né, doutor Tiago? Muita gente diz, não, esse mês eu vou me cuidar, eu vou fazer meus exames. Mas não é só no mês de novembro, é qualquer período do ano. Eu acho que um dado que é muito sensível, Marília, é que um dado do SUS é que os homens têm 30% menos consultas do que as mulheres, no global, no total. E a diferença populacional entre homem e mulher não chega a 2%. Nossa, olha aí. Então, é uma diferença significativa, porque realmente o homem, culturalmente, tem uma resistência maior de procurar um médico, principalmente se não está sentindo nada. E é justamente verdade. Isso que a gente está falando, né? O câncer de próstata é uma doença silenciosa e que não precisa... O ideal é que ele descubra justamente nessa fase, quando não tem nenhum tipo de sintoma. Exatamente. Bora lá, coloca a próxima pergunta do Diane. Bom dia, doutor. Às vezes sinto uma fisgada no músculo do pênis. Tenho 67 anos. O que devo fazer? Meu nome é Lima. E aí, o que é que ele deve fazer, Jesus? Essas fisgadas, doutor, já não é um sinal de alguma coisa? Então, ele está exatamente na faixa etária que nós recomendamos fazer o rastreamento. Certo. Essa fisgada no pênis provavelmente não tem relação direta com a próstata, mas pode ter... o homem nessa faixa etária, ele tem alguns sintomas urinários, certo? Que não está relacionado diretamente à questão do câncer. Porque além do câncer, a próstata tem uma situação que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno, né, como o próprio nome diz, da próstata, e que esse sim dá sintomas urinários. Então, Lima, você precisa ser avaliado por um urologista. Com certeza, né? Tem que ir urgente, né? 67 anos, cara. Tem que se cuidar. Homens, pelo amor de Deus, se cuidem. Me diga uma coisa, doutor Tiago, a alimentação também é muito importante, né? Eu acho que hoje em dia, teve até um dia que a gente estava conversando, eu e outras pessoas, e a gente dizia assim, nossa alimentação antigamente, quando eu era criança, não tinha tanta coisa assim, né? Pra gente comer de industrializado. Hoje em dia, o mercado está crescendo cada vez mais. Então está vindo muita coisa industrializada e a tendência é aumentar, né? Facilitar a vida das pessoas. Como dizem, facilita.
mas também, né, traz muitos malefícios, né? Eu acho que a alimentação também é fundamental, né? Sim, o fator a obesidade é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, o consumo de alimentos processados, de gorduras saturadas, é considerado, sim, como fator de risco. Tem um estudo clássico que, em certo momento, levantou a questão do fator de proteção relacionado principalmente à dieta mediterrânea, a tão famosa dieta mediterrânea, mas que, no fim das contas, foi mostrado que não. Realmente, tem que se ter o cuidado para evitar a obesidade, o risco de, no geral, de gordura saturada, de produto industrializado, e evitar o excesso, que esse sim é um fator de risco para o câncer de próstata. Com certeza. Bora lá, próxima pergunta. Tem áudio, é? Então solta o áudio, vai. Eu queria saber, o médico fala em próstata, não sei o quê, papai, esse negócio tudinho. Eu queria saber qual é o causa que causa próstata crescida. Tá entendendo? Por que a próstata cresce? Por quê? Peraí, eu não entendi, não. O que é que causa o quê? Eu entendi. Entendeu, doutor? Homem entende homem, né? Vai lá. Eu falei, provavelmente ele está perguntando sobre a questão da hiperplasia prostática benigna, né? Certo, eu não entendi direito. Mas olha, o médico já entende tudo. Que é o crescimento da próstata. Sim. Respondendo a ele, Sim. o que causa é o envelhecimento. Então, realmente, essa é uma situação que a partir dos 45 anos, em média, a partir dos 40 anos, 45 anos, todo homem vai ter um certo crescimento prostático. Eu sempre digo isso no consultório. Uns homens vão ter mais, outros vão ter menos. E isso, por si só, não é um fator de risco para câncer, certo? Por quê? Porque esse crescimento prostático ocorre numa área da próstata. E, normalmente, o câncer se desenvolve em outra área da próstata. Muitos homens confundem em relação a isso. É importante a gente falar aqui também. Como os sintomas urinários, que na maioria das vezes está relacionado a essa questão do crescimento prostático, se confunde. Muito homem chega no consultório com medo inicialmente de ser câncer por conta dos sintomas, mas só que, se você prestar atenção, eu falei da hiperplasia a partir dos 45 anos de idade, que é justamente a idade que começa a aparecer o câncer de próstata. É verdade. Então, são situações que ocorrem meio que paralelamente, mas que uma coisa não tem relação diretamente com outra. Menos mal, né? Bora lá, tem mais uma pergunta, Duda. É áudio aqui? Aqui, vamos lá. Bom dia, me chamo Edinaldo, moro em Santa Rita. Quais os exames devem ser feitos antes de fazer o exame? Como assim, gente? Quais exames? Bom, quais são os exames, né, que devem ser feitos? Mas aqui eu vou aproveitar. Fazer aquele exame. Edinaldo. Antes de fazer aquele exame que todo mundo detesta, né? O toque, não é isso? Então, quais são os exames que devem ser feitos, doutor? Eu não quero fazer toque agora porque não tem idade, né? Dizem. Aí eu quero fazer os exames, pelo menos para saber como é que estão. E aí, doutor, como é? Bom dia, Edinaldo. Mas antes eu quero deixar um recado, que isso é uma prática que as pessoas às vezes querem fazer para adiantar. Vou fazer os exames antes de ir para o médico. Certo. Pessoal, os exames são complementares. Quem deve solicitar o exame é o médico. Porque muitas vezes, a pessoa não tem tanto o dinheiro tão disponível assim, termina tendo o custo fazendo um exame desnecessário. Então, o ideal, Edinaldo, é que você passe no médico, ele vai solicitar o exame que julgar necessário para você e daí você retorna depois com esses exames. Porque essa prática pode lhe gerar um custo desnecessário. Agora, voltando, normalmente, para o rastreamento, nós precisamos apenas do exame de sangue, o PSA, que é um exame simples, que pode ser feito um alerta também, que muitos homens não querem fazer, ou até uma orientação, às vezes que chega errônea para esses homens que não podem andar de moto, andar de bicicleta. Não, o homem pode fazer, andar de moto, andar de bicicleta e coletar o exame, não é um problema. E normalmente também precisa ser feito o toque retal, que é um exame simples, barato, não tem um custo específico a ele, rápido e que nos mostra algumas alterações da próstata também. Então, em relação a rastreamento para câncer de próstata, basicamente é o exame do PSA e algumas vezes o toque retal.
Maravilha. Tá aí, minha gente. Então, tiramos aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Quero agradecer a você, Tiago. Muito obrigada por sua participação no nosso programa. Volto mais vezes, viu? Eu que agradeço mais uma vez estar participando aqui com você e estou sempre à disposição aqui para qualquer dúvida. Obrigada, doutor Tiago. Tá aí, minha gente. Muito bom nosso assunto de hoje. Espero que vocês, homens, se conscientizem. Vão no médico, vão no urologista, procurem fazer seus exames, sejam exames de rotina. Todo ano a gente tem que fazer nossos exames. Não é só a mulher que faz exame, os homens também têm que ir ao médico. Não é possível que toda vez que a gente fala sobre qualquer coisa para homem, a gente tem que estar dando umas impulsionadas. Eu não sei se é porque eles só vão na dor mesmo, né? Porque não vão no amor, porque a gente vai no amor, na dor e todo jeito. Mas os homens, eu acho que só vão pro médico em último caso, minha gente. Não sei como é isso, não. Mas eu vou a um pequeno intervalo e você que assistiu aí, né, sobre este assunto, espero que se conscientize e já procure, né, uma ajuda médica para poder você fazer todos os seus exames de rotina, tá bom? Vou pro intervalo e volto já.